Olá! Esse menino é o dono do talento mais inútil e vergonhoso do mundo. Por causa da sua pequena peculiaridade, a família, os colegas da escola e até mesmo os adultos viraram as costas para ele. Mas eles mudaram de ideia radicalmente quando o Patrick acabou sendo a única esperança de todo o país. Certa vez, em algum lugar do Reino Unido, um casal comum teve um filho bem diferente, Patrick Smash. Ele começou a surpreender a todos literalmente desde o primeiro segundo de vida. And then it happened. Se esse fosse um constrangimento isolado. Mas não, a criança transforma a vida dos pais em um verdadeiro pesadelo. À noite, eles acordam não com o seu choro, mas com as rajadas ensurdecedoras de seus intestinos. E isso sem falar no aroma que paira em sua casa, em vez do cheiro de bolos recém-assados e leite quente. É impossível se acostumar com isso. Então o pai de Patrick decide seguir os passos dos grandes inventores e cria dispositivos para salvar a sua família do tormento. Mas nem todas as suas ideias são compatíveis com o mundo real. Cansado de tentativas frustradas de devolver o silêncio e o ar fresco à sua própria casa, o Sr. Smash abandona a família ao som do choro ensurdecedor de sua esposa. Depois disso, a mãe começa a ignorar o próprio filho e a irmã joga toda a culpa nele. O Patrick se sente invisível até que chega o tão esperado dia, a primeira ida à escola, onde ele tem esperança de fazer amigos. Mas é claro que, na escola, nada sai como planejado mais uma vez. Afinal, o Patrick nunca aprendeu a se controlar. As crianças começam a zoar o pobre coitado na mesma hora, mas um menino da sala dele não se importa nem um pouco com a peculiaridade do Patrick. É o Alan, que imediatamente começa a brincar com ele e o aceita do jeito que ele é. Isso ocorre porque o Alan tem sua própria peculiaridade. Ele não sente o cheiro de nada, desde que nasceu. Os meninos passam todo o tempo livre juntos e isso dá muito apoio ao Patrick. Mas ainda assim, para as outras crianças, ele continua sendo um pária. Uma pessoa que faz bastante bullying com Patrick é o grandalhão Damon, que aproveita todas as oportunidades para zoá-lo. Em uma dessas ocasiões, o valentão pega a lancheira do menino e fica muito surpreso com o seu conteúdo. What's this crap? It's special food to help me with my problem. Por causa da dieta em comum, o Damon começa a humilhar ainda mais o Patrick. O Alan tenta defendê-lo, mas não se sai muito bem. Ele não tem nem tempo de piscar antes de levar um soco no nariz. Após o incidente, o Patrick pergunta por que seu amigo vive explicando coisas. Ele está sempre falando sobre anos-luz, corpos celestes e campos gravitacionais. O Alan responde que sua capacidade de se comunicar com clareza é apenas um dos seus muitos talentos, e todos eles são necessários para finalmente alcançar seu sonho: construir uma aeronave que funcione sem usar recursos naturais e que ganhe um concurso local de inventores. Deixe seu like se você também sonha em ter essa autoestima. Alguns dias depois, uma celebridade britânica chega à escola do Alan e do Patrick, o famoso tenor John Osgood. Após sua apresentação, todas as crianças são instruídas a se levantar. Enquanto o orador faz um discurso acalorado, ele pede para as crianças orarem para encontrarem em si mesmas o mesmo talento que ele e ficarem em silêncio por um tempo. Mas o intestino do Patrick tem outros planos. Sem economizar nas expressões, a professora do Patrick o chama de criatura mais desmiolada da Terra. A partir de agora, este é o pior dia da vida dele. Mas a vida continua mesmo assim e ele continua indo para a escola e comendo cereais sem gosto no café da manhã, enquanto sua irmã come feijão com molho de tomate. Um dia, para se distrair um pouco, o Patrick assiste, animado, a uma transmissão de um lançamento de um foguete espacial americano. Ele até decide escrever para o Centro Espacial dos Estados Unidos para saber se a sua pequena peculiaridade pode interferir na carreira de astronauta. Este é o seu maior sonho. Mas então, o comandante-chefe do centro fala em uma entrevista que um verdadeiro astronauta deve saber se controlar ao máximo. O Patrick sabe muito bem que ele e o autocontrole são duas coisas que não combinam. Então, ele rasga a carta e quase abandona sua ideia, quando, de repente, começa a pensar sobre as palavras finais do general. Uniquely gifted. No dia seguinte, o Patrick vai visitar o Alan e lhe pede para ajudá-lo a se tornar normal. O Alan põe o Patrick para fora e se tranca na garagem. O amigo espera obedientemente do lado de fora a noite toda. Enquanto isso, uns detetives suspeitos em um carro preto tiram fotos dele.
Na manhã seguinte, o Alan finalmente sai da sua oficina com um invento mais bacana que já criou. São shorts que possuem incríveis propriedades de absorção de gás. O segredo está em um pequeno cano que conecta uma lancheira. Todos os gases do Patrick são enviados para ela. Agora o Patrick é uma pessoa livre e autoconfiante. Ele desafia todas as regras estúpidas e a partir de agora, este é o melhor dia da vida dele. O Patrick agradece sinceramente ao Alan por salvá-lo de uma vergonha eterna e decide pedir a ele que o ajude com mais uma coisa: encontrar seu dom. Mas a resposta do amigo surpreende o Patrick. O Alan tem certeza de que seu amigo simplesmente não tem nenhum dom. Parece que ele nem percebe o quão dolorosas são essas palavras. Mas no mundo de Alan, onde um dom consiste em criar aeronaves, reinam ideias completamente diferentes sobre o que é talento. Mas os amigos não têm tempo para brigar. O valentão Damon se aproxima do Patrick mais uma vez e, como de costume, decide verificar o que ele tem naquela lancheira. Os protestos dos amigos, é claro, só alimentam seu interesse. Obviamente que o Damon não pode simplesmente deixar isso assim. Ele amarra o Patrick em uma barra horizontal e coloca metade da escola para bater nele. A invenção do Alan é destruída e o usuário dela fica só de cueca. O stress faz seus intestinos trabalharem como nunca antes e, mais uma vez, ele não consegue se conter. Mas há uma vantagem: os valentões finalmente se afastam. Agora, para o Patrick, esse é o pior dia da vida dele. Ele decide não ir mais à escola e fica em casa, assistindo às notícias sobre uns problemas na estação espacial. O Alan vem visitá-lo e diz que está com saudades do amigo e que consertou o Thunderpants. Mas o Patrick simplesmente responde que não precisa mais da bermuda, pois seu sonho nunca se tornará realidade, principalmente depois de que o próprio Alan disse que não tinha talento. O Alan se surpreende. Por acaso o sonho do Patrick não era parar de soltar puns na frente de todos? I did, but that wasn't my dream. I want to be a spaceman. Mas o Alan novamente não reage às revelações do amigo de maneira que ele gostaria. Ele acredita que isso é impossível. Afinal, para se tornar um astronauta é preciso treinar muito, passar por provas difíceis e estar em excelente forma física. O Patrick fica ofendido e o Alan vai embora da casa do amigo com sua bermuda inteligente. Enquanto isso, aquele mesmo cara suspeito, no carro preto, o observa. Alguns dias depois, o Patrick vai com sua mãe ao médico, onde recebem uma notícia chocante. O menino tem 2 estômagos. O médico fica muito admirado. Afinal, ele nunca viu nada parecido. Segundo ele, o Patrick é um fenómeno médico com um dom completamente inútil, porém único. O garoto se anima. Alguém aí falou em dom? A partir de agora, este é o melhor dia da vida dele. Inspirado, o Patrick caminha até ao seminário musical de John Osgood. O músico não consegue alcançar uma complicada nota aguda em uma ode, mas ele ainda não sabe que a nota pode ser alcançada não só com a voz. Osgood tenta alcançar o Patrick, mas ele foge. Pouco depois, o Alan lhe dá uma boa notícia. Sim, ele tem um dom. Trata-se da estrutura incomum do seu estômago. É isso que ajudará o aparelho do amigo a finalmente voar. Chega o dia da competição, o notório John Osgood está se preparando para entregar o prémio ao vencedor, enquanto os participantes estão se preparando para demonstrar suas engenhosas invenções. Sua tarefa é voar pelo menos 30 metros com suas máquinas, mas ninguém consegue. Por isso, ninguém acredita nos 2 jovens que são os últimos a se apresentar, mas deviam. Agora para o Patrick, esse é o melhor dia da vida dele. Mas a euforia passa logo. Ele vê o Alan entrando voluntariamente em um carro preto suspeito e indo embora da festa sem explicar nada para ele. O Patrick vai até a casa de seu amigo para descobrir o que está acontecendo, mas o Alan não está mais lá. Seu pai simplesmente diz que o seu filho foi para outro país e que não voltará. O Patrick não pode acreditar que seu amigo simplesmente o abandonou desse jeito. E sim, agora para ele, este é o pior dia da vida. Ele começa a assistir às notícias de novo e descobre que a situação a bordo da espaçonave americana é considerada crítica. O General Shepard admite que muito provavelmente não será possível salvar os astronautas. As notícias preocupantes são interrompidas por uma visita inesperada. É o John Osgood. Ele convida o Patrick para sair em turnê com ele, porque sem sua ajuda ele não consegue alcançar a nota mais alta. O Patrick não pensa 2 vezes, afinal, esta é a única maneira de encontrar seu amigo querido. Então, eles viajam pelo mundo. Paris, Sydney, Montreal e Tóquio.
Em todos os lugares, o Patrick pergunta para todo mundo que encontra se alguém viu o Alan, mas ninguém o viu. Um dia, Plácido, um outro tenor que os britânicos retiraram do pedestal do melhor cantor de ópera, invade os aposentos de Sir Osgood. No entanto, em vez de encontrar seu rival, o espião encontra um garotinho que naquele momento está ocupado, cantando. O Plácido começa a interrogar o Patrick sobre o que ele está fazendo ali e o menino acaba falando demais. Bem, o Plácido já tem um plano de vingança. Ele adiciona um líquido estranho a um bolo na mesa. Não é nenhuma surpresa que o Patrick se sinta extremamente mal durante a performance. No entanto, ele acerta a nota mesmo assim, tanto que quebra copos, óculos e equipamentos. Mas há um porém. Naturalmente, os sons levam um salão cheio de apreciadores da arte ao êxtase absoluto. Mas então, chega a hora da verdade. O Plácido se levanta de seu assento e fala para todos os presentes que foi um impostor que se apresentou para eles. Por uma incrível coincidência, é precisamente neste momento que cai a luz que momentos antes o Patrick tinha danificado com seu canto ensurdecedor. O Patrick é preso na mesma hora. O menino aparece em todas as notícias, onde é chamado de uma autoridade do crime que planejava destruir a melhor voz de ópera do mundo. Em um dos jornais, o Patrick fala do Alan e diz que só queria encontrar o seu melhor amigo. A mensagem chega ao destinatário, mas naquele momento ele está cercado por aquelas mesmas pessoas suspeitas de óculos escuros. Alguns dias se passam e agora o Patrick já está no tribunal. John Osgood atua como testemunha de acusação e culpa a criança por tudo. Ele diz que o menino fechou todas as portas para o tenor e até matou seu melhor amigo. O Damon diz que todo mundo na escola tinha medo do Patrick e que ele sempre brigava com outras crianças sem motivo. A professora jura que já há muito tempo tinha notado uma verdadeira maldade nos olhos do Patrick. Tudo está contra o menino e nenhuma evidência da defesa é capaz de salvá-lo da coisa mais terrível, a impiedosa execução. No entanto, tudo muda em questão de segundos. And then it happened. É aquele cara de óculos escuros. Na verdade, ele não é um vilão, e sim o oficial Johnson Johnson, das Forças Especiais dos Estados Unidos. Ele diz ao comandante da execução que quer transferir o prisioneiro Patrick Smash para a jurisdição dos Estados Unidos. Ele pede para o menino acompanhá-lo e promete que os seus talentos únicos serão bem aplicados em solo americano. O Patrick concorda sem hesitar. Claro, acompanhado por agentes secretos, o até então criminoso embarca em um avião. Lá ele é tratado como realeza e tem até uma sala separada com fotos pessoais. Mas isso não alegra o Patrick. Ele ainda sente saudades do seu amigo. Algumas horas depois, o Patrick é chamado para uma reunião. Ele nem imagina que o principal convidado dela é o Alan, mas em vez de se alegrar com o tão esperado reencontro, o Patrick fica engasgado com ressentimento. Como seu melhor amigo foi capaz de deixá-lo? O Alan explica tudo rapidamente. O que acontece é que aqueles homens de preto o tiraram da competição porque viram um talento nele. Durante todo esse tempo, ele estava trabalhando para salvar os astronautas na estação quebrada. Mas agora, ele estava em um beco sem saída. Os amigos vão direto do aeroporto para o centro de voos especiais. Lá, o Patrick está sendo esperado por aquele mesmo General Shepard, que ele tinha visto recentemente na TV. Ele avisa que eles têm somente um dia para enviar um foguete de resgate ao espaço e toda a esperança está no Patrick. Ele terá que se tornar um verdadeiro astronauta. Uma vez dentro do centro científico, o Patrick não consegue acreditar em seus olhos. Ele descobre que todos os inventos de lá são feitos por crianças, porque os adultos não servem para nada. Eles simplesmente procuram crianças talentosas pelo mundo e as recrutam. Mas agora, eles se deparam com um sério problema. Eles projetaram um novo motor de combustão interna baseado em um modelo do estômago duplo do menino. No entanto, o motor não funcionava como deveria. É muito mais fácil colocar o Patrick dentro de um foguete e usar seus gases como combustível. You're going to launch the rescue rocket. You're going to launch Thunderpants 3. O Patrick passa por um treinamento rápido e logo chega a hora do lançamento. Todos veem um menino como um salvador e um herói. Até mesmo o próprio presidente dos Estados Unidos da América aperta a mão do garoto. Mas um pouco antes da decolagem, um cientista vai até ao General Shepard e diz que encontrou inconsistências no esquema do aparelho. Há um alto grau de probabilidade de que o foguete exploda menos de 1 minuto após o lançamento. A chance de sobrevivência é de apenas 21%. O general imediatamente conta para o Alan sobre o problema e juntos eles ligam para o Patrick no viva voz. O amigo diz que é o Patrick que tem que decidir
e que ele pode desistir. No entanto, se ele concordar, se tornará um verdadeiro herói. O Patrick responde com um discurso acalorado, que é ouvido com atenção não só pelos cientistas do Centro Espacial, mas também por todos os seus parentes, colegas de classe e professores. O Patrick diz que ninguém nunca acreditou nele, que ele nunca conseguiu agradar a ninguém, nem sua mãe, nem seus colegas, nem seus professores. Portanto, ele nunca deixará passar a oportunidade de corresponder às expectativas de um país inteiro. A contagem regressiva termina. Todos congelam esperando o momento. O Patrick solta puns com todas as forças. Viva! Todos no centro se alegram. Mas o mais preocupante ainda está por vir. Esperar o estágio se separar do foguete. No começo, a conexão com a Terra realmente é cortada. Mas depois o Alan ouve aquela famosa nota. E então, todos os presentes percebem que o Patrick está vivo. Em seu voo triunfante, o Patrick diz: não sou inteligente e nem corajoso, mas consegui entender no que sou diferente dos outros. E se você está preocupado com algum problema, pense bem e talvez você possa tirar proveito dele. Então, o Patrick resgata os astronautas da estação e volta para Nova York como um verdadeiro herói. Em uma entrevista na televisão, ele diz só uma coisa: a partir de agora, este é o melhor dia da vida